Olá, meu nome é Fernanda Reis e eu sou fonoaudióloga aqui da Comunicare. Sou mestre em fonoaudiologia pela PUC de São Paulo. E hoje nós vamos conversar a respeito do que é o autismo. Bem, a gente tem aí alguns quesitos que nós precisamos analisar quando recebemos um paciente com alguma queixa, suspeita de diagnóstico ou um auxílio em relação ao diagnóstico de autismo em que assessoramos os médicos. É importante ressaltar, o diagnóstico de autismo é um diagnóstico médico. Ele é também um diagnóstico clínico, em que serão observados comportamentos da criança e o desenvolvimento dessa criança para que seja efetivado esse diagnóstico. O médico, muitas das vezes, solicita o auxílio de uma equipe multidisciplinar. E aí nós contamos com o apoio da fonoaudióloga, da psicóloga, da neuropsicóloga, do terapeuta ocupacional, dentre outros profissionais que podem nos auxiliar com esse diagnóstico tão complexo do desenvolvimento humano. Existe um livro de diagnósticos chamado DSM. Esse livro é um livro médico e nós já estamos na 5ª edição. Mas, para que seja mais fácil de explicar, eu vou utilizar uma terminologia da 4ª edição, que é as características para um diagnóstico de autismo. Nós precisamos ter um atraso no desenvolvimento de linguagem, então a gente encontra diversos atrasos, como por exemplo, uma criança que não fala, ou uma criança que fala muito distorcido, uma pessoa que fala a respeito de um assunto único, ou uma criança que fala com distorções muito diferentes, que é o que a gente chama de assistemáticas, além também das ecolalias, que são aquelas falas sem função de comunicação, porque afinal de contas, a comunicação e a fala, ela serve para dizer algo a alguém, solicitar, recontar, pedir, chamar. E quando uma criança apresenta uma ecolalia, ela está usando a fala sem função de comunicação, o que também nos mostra um atraso no desenvolvimento de linguagem. Um segundo ponto é os padrões restritos e repetitivos de comportamento. E aí a gente abre um grande leque, como por exemplo, o mais clássico de todos é o flapping, que muitas mães entendem como um sinal super característico de autismo. Nós temos outros também, como crianças que enfileiram, crianças que giram a rodinha dos carros, crianças que gostam de empilhar coisas, crianças que pulam, crianças que correm. Então, este item em específico, ele tem uma nuance de variabilidade muito alta. Às vezes nós encontramos esses padrões repetitivos na alimentação. As restrições na alimentação, como por exemplo, crianças que comem apenas comidas crocantes ou comidas que sejam mais secas. Então, dessa forma, como torno a dizer, este item é um item que abre um leque muito grande de variabilidade. O terceiro item é uma dificuldade de interação social, e não necessariamente apenas o isolamento. Existem crianças que não têm o filtro social, como por exemplo, são crianças que são muito pegajosas, que ficam muito coladas, ou que beijam excessivamente, ou que chamam empurrando. A gente também entra num leque de variabilidade muito grande. Por isso, a complexidade desse diagnóstico ser tão difícil que nós precisamos de uma equipe muito grande para nos ajudar a pensar nesses diagnósticos. E aí eu falo no plural porque nós falamos de autismos, vários graus, várias dificuldades e várias potencialidades também. Nós não podemos esquecer que cada indivíduo é único. E também não podemos esquecer que existem outras
síndromes, outros acometimentos que trazem cenas como se fossem do autismo. Então, para isso, geralmente os médicos pedem exames de exclusão de diagnóstico, como por exemplo, muitos de vocês pais já devem ter se perguntado se o seu filho era surdo. Dependendo da idade do seu filho, pede-se um exame chamado BERA, que é para verificar a audição dessa criança. Então, desta forma, nós entendemos que por esse diagnóstico ser tão complexo, nós precisamos de uma equipe complexa para fechar esse diagnóstico, sendo o neurologista ou o psiquiatra, a fonoaudióloga, TO, dependendo da criança, uma fisioterapeuta, um psicopedagogo, um pedagogo especialista, e uma equipe bem grande para a gente pensar a respeito do desenvolvimento dessa criança. Se você tem dúvidas que o seu filho é autista e gostaria de mais informações, faça o seu cadastro aqui no nosso canal, clique no joinha e não deixe de colocar as suas dúvidas, porque nós podemos respondê-las em outros vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado e que esse vídeo tenha sido joia para vocês pensarem em coisas que são importantes aí no desenvolvimento infantil. Estamos aqui, contem conosco, qualquer dúvida estamos à disposição. Um beijo e fiquem com Deus. Até mais!